depressão e isolamento, as crianças e adolescentes que presenciam situações de violência doméstica e familiar podem ter seu desenvolvimento comprometido, podendo apresentar dificuldades de aprendizado, déficit cognitivo, até mesmo transtornos mentais. E esse é assunto da nossa entrevista especial de hoje com a psicanalista e psicóloga clínica Jamile Monteiro. Jamile Ribeiro. Jamile Ribeiro. Eu vou puxar a orelha da Ana Paula aqui, que cometeu o erro na grafia. A Jamile Ribeiro, né, a psicóloga clínica e psicanalista, para falar um pouco sobre esse assunto. Olha que a última vez que a senhora esteve aqui, doutora, rendeu, viu? Rendeu a entrevista, o pessoal comentou bastante. É muito bom recebê-la mais uma vez aqui no nosso programa. A gente deseja um ótimo dia. E eu queria começar perguntando justamente sobre isso, o impacto, né, que as dificuldades familiares e até situações mais extremas, né, como violência doméstica, pode causar na criança. E muitas vezes a gente nota sintomas onde a gente nem imagina, né? Às vezes a criança aparentemente está bem psicologicamente, mas chega na escola, a situação é um pouco diferente, o rendimento escolar não é o mesmo. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Que tipo de impacto que um ambiente familiar conturbado causa na criança? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. Só ratificando, né? Estou em graduação de psicologia. Não sou ainda psicóloga clínica, sou psicanalista. Tá? Eu queria iniciar fazendo primeiro um apelo, antes de responder a essa pergunta. A gente está vendo o número de feminicídio crescendo. A gente está vendo o número de violência doméstica crescendo e a gente normaliza isso. Mas, Jamile, o feminicídio não tem nada a ver com a educação, não tem nada a ver com escola, tem tudo a ver. Porque quando a gente vê crianças agressivas nas salas de aula, quando a gente vê crianças tentando matar outras crianças e outros adolescentes, os impactos disso na vida dos professores, tudo isso começa dentro de casa. Então, é um assunto extremamente importante e pertinente da gente estar falando e trabalhando o tempo todo, né? A média, o ano passado, estava de 3,81 feminicídios, né, por dia. É um número alto, mas o Brasil é enorme, não importa, não era para acontecer nenhum. E tudo isso começa a partir do momento em que eu sou educado dentro de casa de que a mulher, ela tem um papel delimitado, aonde ela tem que ser submissa aos mandos e desmandos desse homem que está dentro do lar. E essa criança, ela começa a presenciar desde o ventre materno as angústias e as dores dessa mãe. Ou as angústias também desse pai, que a gente também não pode esquecer que o homem também ele é vítima de violência doméstica. Porque às vezes a gente fala só do feminicídio, a gente fala só do lado feminino, mas a gente sabe que tem muitos homens que são violentados também dentro de casa. Qual o impacto disso? Alguns estudos demonstram que crianças que sofrem a violência a partir do momento da gestação até os 10 primeiros anos de vida, ela não vai só apresentar problemas de depressão, de ansiedade, cognitivo, como você falou, ela vai apresentar atraso de linguagem, ela vai apresentar dores e doenças físicas, né? E uma delas é a asma, que é muito comum em criança e a gente não se questiona porque essa criança está asmática, porque essa criança está toda entupida, como a gente fala aqui no Nordeste, né? Devido à sinusite e à rinite proeminente. Então são tudo questões que a gente passa por uma ordem ou uma desordem da educação. E vai refletir na vida dela como um todo. Crianças que são vítimas de violência, elas vão ser violentadas lá na frente e vão achar isso normal. Trazendo para um aspecto feminino, quando a gente sabe que essa filha desse pai que é violento e dessa mãe que é vítima, ou o inverso, a gente sabe que essa menina, ela vai estar muito mais propensa a arranjar uma relação infelizmente abusiva.
E aí a gente entra dentro do contexto. Porque meu dedo é podre? Meu dedo é podre não é por nada. Meu dedo é podre porque todas as relações que eu achava que eram saudáveis ao meu redor eram abusivas. E diferente do que a gente acredita, a gente não pode dizer tóxica, tá? Porque quando a gente fala tóxica, quer dizer que é algo, é uma substância que a gente utiliza, né, dentro da agricultura e que ela vai, ou não, e que ela vai causar a morte. Nem sempre uma relação abusiva leva à morte, mas leva, sim, à depreciação do ser humano, a baixa autoestima. E aí a gente vai ver uma criança muito tímida em sala de aula ou muito agressiva, falta de expressão. Então, o que nós estamos fazendo com nossas crianças e nossos adolescentes em pleno século XXI? Pois é. E a senhora tocou num ponto importante aí, que é reflexos também lá na frente, né? A gente pensa muitas vezes em curto prazo e, claro, a gente precisa resolver as situações em curto prazo também, mas quando a gente vai pensar no adulto que essa criança vai se tornar. A senhora falou de normalização de algumas situações, porque para a criança, muitas vezes, ela foi criada naquele mundo e ela não, muitas vezes até não conhece um mundo diferente, uma realidade diferente daquela da qual ela foi criada. A senhora acredita que, claro, todo mundo é responsável por tudo que faz, pelos seus atos, e não, né? Uhum. E ainda mais adulto, né? Quando adulto, obviamente, não tem como se responsabilizar outra pessoa além dela mesmo pelo que ela está fazendo. Mas a senhora acredita que isso também exista em ciclos? A criança, vamos lá, um menino que foi criado numa situação de violência doméstica constante, e aí lá na frente, depois de adulto, vira a se tornar um agressor também. Isso é algo comum, doutor, esse ciclo se repetir? É algo comum, tá? Mas a gente não pode generalizar. Sim. Tá? A gente tem muito cuidado com isso, porque o ser humano não é forma de bolo, né? E receita desse bolo para colocar dentro dessa forma. Então, a gente vai ter pessoas que vão vivenciar essa agressividade e vão se tornar cidadãos de bem. Mas a gente tem um percentual muito grande de pessoas que vão sofrer essa violência e vão trazer essa violência para dentro de casa, para o seu contexto de trabalho, né? Vão ser pessoas difíceis de lidar e que se acham as donas da razão. E há uma sequela, né? Às vezes a gente fala assim, que a gente cuida, né, das vítimas desse abusador, mas a gente não cuida do abusador, porque a maioria desses abusadores, eles não chegam dentro do setting terapêutico porque eles se acham dentro da sua, dentro do seu mundo, aquela pessoa correta, exemplar, né, que está fazendo o seu máximo. E você vai ver que eles são cheios de ego, são cheios de, eu digo que se brincar, tem muitos com traços de narcisismo, de psicopatia, e que eles vão achar que são realmente Deus, porque eles são donos da razão. Quer dizer, na perspectiva dele, o certo é fazer o que ele faz. O errado é sempre a esposa, é sempre os filhos, é sempre eles que provocam e que fazem algo para que ele tenha um descontrole emocional. E isso é um problema grande, né, doutora? Porque a gente, como a senhora falou, trata as vítimas, mas vamos lá, ainda que exista uma ruptura, né, nessa família, né, que exista uma separação, né, dele com a companheira, que o filho também passa a ter menos contato ou não ter contato com ele pode constituir um novo núcleo familiar e repetir a mesma situação. Repete a mesma situação. Tá? E muitas vezes esses filhos vão repetir as mesmas situações do pai. Parece um ciclo sem fim. Por isso que eu falo, Fernando, que chegou o momento da gente parar, da gente raciocinar. O Brasil, ele está extremamente violento, ele está extremamente sensível. Tudo é motivo de agressividade. A gente vê que as pessoas, elas não têm mais um trato,
as leis morais, né, que antigamente regiam a nossa sociedade foram depreciadas, e isso está impactando cada vez mais nesse ser humano. É triste a gente ver e ouvir, porque isso eu ouço rotineiramente, né, e você vê que as vítimas vão chegando porque elas acham que vão dar conta daquela situação, né? E muitas vezes o agressor é dentro de casa, então ele pode dizer, ele pode ser agressivo, ele pode contar isso como vantagem lá fora, mas essa vítima ela é silenciada, porque é ela que não tem razão, é ela que deveria falar, mas ela tem vergonha de dizer do que sofreu, né? Eu peguei recentemente uma paciente que dentro de um ambiente doméstico, familiar, ela sofreu 3 abusos, sendo um concretizado como estupro, né? A mãe dela foi morta por feminicídio, e ela foi me procurar só aos 28 anos, porque ela não aguentou mais. Ela fez, agora eu não dou mais conta. E como é que esse tempo todo, não, e ela contando para mim e falando, eu não posso dizer isso dentro da minha casa, dentro do meu lar, porque minha avó não acredita. Minha avó ainda defende esses agressores. Ou seja, eu preciso me silenciar, enquanto o outro é venerado, enquanto o outro é colocado como uma peça fundamental. Então, que educação é essa? Né? A gente vê crianças chegando dentro da escola, agridem os professores, mas os professores, eles têm que ficar de forma indefesa, calados, silenciados, porque eles não podem dizer, eles não podem denunciar, eles não podem fazer absolutamente nada. Então, dentro desse contexto, é muito difícil a gente entender que humanidade é essa que a gente deseja, mas que a gente está indo na contramão e atropelando tudo e a todos. Pois é, e quando a gente fala de criança, doutora, como a gente tratar essa criança que está vivendo nesse meio, né? Presenciando esse tipo de situação, porque a senhora trouxe inclusive reflexos na vida adulta e reflexos que podem ou até devem durar a vida inteira da pessoa, marcas, né, que a pessoa vai carregar, que para conseguir levar uma vida, entre aspas, normal, uma vida de superação daquilo que ela passou, é muito trabalho. Eu acredito que psicologicamente falando é um trabalho exaustivo para conseguir, né, fazer sanar aqueles traumas que a pessoa carrega ao longo da vida. Mas como frear isso na infância ainda, né? A criança, vamos lá, em idade ainda desde muito pequeno, acompanhando esse tipo de situação, dá para evitar que na idade adulta ele carregue essas marcas? Então, é necessário primeiramente acudir essa maternidade. Sim. Tá? Se a violência for pela mulher, tá? É a mulher que está sendo violentada, então acudir essa mulher. Se for um inverso, né? Infelizmente o pai ele tem que solicitar a guarda dessa criança, porque às vezes a gente sabe que a agressividade também parte por parte dessa mãe, de não querer, de não aceitar essa maternidade. E sim, a gente precisa normalizar que o homem pode ter uma maternidade e de que sim, ele pode solicitar uma guarda de uma criança, não como forma de punição a essa mulher, mas como a gente tem que começar a pensar nessa criança, em salvaguardar a cabecinha dela e todos os passos que ela vai dar ali para frente. Colocar ela em primeiro plano, né? Então a gente tem que deixar de ser tão egoísta. Às vezes a mãe fala, eu não tenho condições de assumir essa maternidade, e às vezes uma sociedade crucifica ela por ela falar, por ela solicitar já desde antemão de que ela não tem condições. E tá tudo bem ela não ter condições. O que ela não pode deixar é essa criança à toa, né? Ou exposta a agressões que essa criança não vai dar conta. Então, cuidar dessa criança é fundamental. Então, acolher essa gestação que muitas vezes já vem com traumas. Então, a gente vê a depressão pós-parto. Depressão pós-parto é depois que o bebê nasce. Não, depressão pós-parto, ela já iniciou já no momento da concepção dessa criança.
tá? Por ela entender que ela não tem condições de digerir, pela falta de apoio familiar, da comunidade. Então, ela se sente ausente de todos os tipos de proteção. Então, quando ela chega na depressão pós-parto, é só uma eclosão de tudo que ela passou dentro do processo gestacional. Logo depois, essa criança nasce, ela vai precisar de acolhimento, ela vai precisar de carinho, não só de alimentação e troca de fralda. Ela precisa de estímulos, ela precisa ser amada. Eu acho que a palavra fundamental é essa. E muitas vezes esse lar não tem amor. Então é necessário que as famílias intervenham de uma maneira saudável e a sociedade também, porque julgamento a gente já está cheio. Às vezes até uma palavra maldita a gente é julgado pelo resto de nossas vidas. As pessoas hoje elas não têm aquela, poxa, olha, no momento aquele ela estava flor da pele, ela estava com raiva, acabou dizendo coisas que não devia. Então a gente precisa entender que esse início desse caminhar, ele precisa ser passado de uma maneira leve. Papai e mamãe que brigam, Jamile, é normal, todo casal briga, concordo. Mas a briga, ela não pode ser levada com xingamento, ela não pode ser levada por espancamento ou nenhum tipo de contato que me cause uma lesão física, psicológica, emocional. Discussão, ela precisa ser saudável. Então, se você é pai ou se você é mãe, invista em comunicação não verbal. Hoje a gente tem um YouTube aí, não é querendo fazer nenhum tipo de propaganda de plataforma, mas tem vídeos lá ensinando o que é essa comunicação não verbal, como eu posso estar praticando. Eu preciso pensar, eu sou um ser racional, eu não sou irracional, e muitas vezes o ser humano se comporta como ser irracional. Ele não pensa na hora de agir, na hora de tomar uma decisão. Então, pense antes de qualquer coisa se o que você vai fazer com o outro, você gostaria que fizesse com você. É esse tipo de postura que você precisa pensar quando você exerce efetivamente uma maternidade, uma paternidade. Os primeiros passos de uma criança, elas precisam ser parametrizados por uma escola que seja acolhedora e não por uma escola que traga mais trauma. Porque querendo ou não, Fernando, hoje o que eu escuto dos pais é que eles têm medo até de largar os filhos dentro de uma escola por causa de bullying, cyberbullying, né? A própria violência que eles sofrem, física, emocional e comportamental dentro de uma sala de aula. A gente vai ver uma agressividade muito grande e pais por trás incentivando e estimulando isso. E foi nessa bandeira que eu, junto com uma editora chamada Ética, a gente elaborou recente 2 projetos, que é o Paz nas Escolas e sobre o feminicídio. São temas transversais na escola que a gente faz justamente para poder fazer uma formação de professores para isso, porque eles não foram educados para lidar com essa situação, de como eles podem acolher essa criança e de como eles podem fazer denúncia, queixa, de como eles acolherem essa criança dentro da sala de aula e, principalmente, trazer uma nova consciência para essa família e para esse professor de que, se a gente não fizer um tripé, essa realidade brasileira ela não vai mudar. Ela vai continuar. E não é uma questão social. Muitas vezes a gente pensa que é uma questão social. É o pessoal de baixa renda. Não, a gente está vendo isso até na alta renda. Então, pessoas de classes econômicas muito favorecidas e que a gente vê volta e meia, lesões e crianças e adolescentes estimulados a fazer as mesmas coisas. E hoje o que é bonito é o que é errado. O que é bonito não é aquilo que é moral. Não é aquilo que é correto, Educação emocional foi uma coisa que precisa estar presente o tempo todo dentro de uma escola. É muito mais importante, hoje eu digo, do que só as questões tradicionais, história, geografia, matemática, física. É importante essas matérias, importantíssimo, a gente precisa ter conhecimento de tudo. Mas se a gente não domina essa emoção, o que a gente vai fazer dessas crianças? Perfeito. Doutora, eu queria encerrar falando de um assunto que a gente até falou em off aqui
E me chamou a atenção de a gente conversando, né? A senhora falou, hoje a gente tem muitos órfãos de pais vivos também, né? É claro que não é, a gente está falando muito mais de um problema causado por um ambiente doméstico muito pouco saudável e que acaba trazendo malefícios para a criança, né? E até para o adulto depois. Mas existe essa situação também de meio que um abandono morando na mesma casa, né? A gente sabe que a vida hoje está muito corrida, a gente tem cada vez mais atividades e as pessoas por vezes deixam de lado o que deveria ser prioridade, que são os filhos, né? Qual o tipo de impacto que isso tem causado e até em consultório, quanto que a senhora tem visto impactos causados por isso? Parece que acham que estão fazendo tudo certo, que estão proporcionando tudo para o filho ou para a filha, mas estão pecando no básico, que não depende de dinheiro especificamente, né? Quase que 100%, Fernando. Não vou te dizer 100%, porque ainda tem um ou outro que ainda chega com outros tipos de questões que fogem a essa orfandade. A gente vê muito que acabam precocemente com uma sexualidade deturpada, com a utilização de produtos, né, de drogas ilícitas, como o vape, né, que os pais hoje normalizam. É só um vape, é um cigarro eletrônico, né, um pod. Gente, não é regularizado pela Anvisa. Se perguntar, é pior do que o cigarro natural, né? Recentemente, um amigo meu, eu já tinha sinalizado a ele em relação a isso, e ele chegou com a notícia de que o filho dele desenvolveu câncer no pulmão devido ao uso de vape. Maconha, álcool, que a gente normaliza esse álcool como, né, que nada, ele já tem 14, já tem 13 anos, um golinho só, que besteira. É porque ele é um homenzinho, ele tem que tomar aquela cervejinha, tem que tomar. Gente, não é dando as coisas que esse filho quer que ele vai se desenvolver da melhor forma. Então a gente vê uma distorção de tudo que se pode e do que não pode. Existem coisas que são para crianças, existem coisas para adolescente e existem coisas para adulto. E tem coisas que não servem nem para nenhuma faixa etária do ser humano. Então, quando a gente fala de órfãos de pai, é aquele pai e aquela mãe que se preocupa tanto com o financeiro, tanto com as demandas do lado de fora, e eles acham que suprir esse filho só com coisinhas boas, né? E o que eles querem paparicar, mimar e deixar lá, tá? Eu vejo hoje muitos pais que expõem suas mini crianças ou mini adultos, eu não sei o que é aquilo, porque são crianças de baixa idade, vestidas como adultos, sexualizadas, expostas a todos os tipos de comentário, e eles acham isso normal porque fazem dinheiro através dessas crianças, e infelizmente a parte emocional dessa criança é fragmentada, tá? E a gente está criando mini narcísicos e mini sociopatas, porque o mundo precisa girar em torno dele. No dia que alguém falar que ele não presta ou que ele não está bem, o mundo dele vai desmoronar. E é o que a gente vê também com esses blogueiros, esse pessoal de Instagram, que quando alguém fala algo que não sacia o ego, a propensão ao suicídio é muito grande. Por quê? Porque estão acostumados a serem egocêntricos, estão acostumados a serem narcísicos, e a gente, como uma sociedade, vai inflando esse ego. Então imagina essa criança que começa porque a mãe quer fazer dinheiro com ela, e às vezes começa até na maternidade, na barriga, que hoje eu já vi. Hoje teve recentemente a trend do palavrão, crianças falando palavrão. Então, que pais e mães são essas que não estão pensando nessas crianças, estão pensando em si e fazendo com que essas crianças desenvolvam lá na frente patologias de transtorno de personalidade? E a gente vai ter que lidar com isso. E já
dentro desse contexto atual, borderline, o narcísico, o psicopata e tantos outros transtornos que a gente fala assim, mas fulano é impossível de conviver. Por quê? Porque teve mamãe e papai para inflar esse ego. Ou a ausência é essencial desse pai dentro dessa mãe dentro do contexto de casa, porque simplesmente abandonaram seus filhos. Cada um foram viver a sua vida e não deram suporte nenhum e nem querem saber se estão bem ou se não estão. São criados filhos por vó, por vô, tá? Mas tem uma avó maravilhosa, tem um avô maravilhoso. Não supre a necessidade do pai e não supre a necessidade da mãe. O abandono e rejeição é para o resto da vida. E aí depois lá na frente a gente vai dar vários nomes para esse abandono e rejeição. Fulano tem medo. Não é medo. Ele tem medo do abandono, ele tem medo da rejeição. Fulano é uma pessoa maravilhosa, um exemplar. Vai chegar lá na frente, ele precisa falar, ele não consegue falar. Aí ele vai falar, não, é o olhar do outro. Mentira, o olhar do outro para ele é o medo de que aquela pessoa rejeite ele novamente, porque ele precisa ser perfeito, porque ele não foi para papai e para mamãe. Então são coisas que vai estourar em todos os cantos. E esses pais e essas mães agressivas de uma maneira maior ainda, porque quando eles são abandonados e rejeitados por essa mãe e por esse pai vivo de forma agressiva, ele está aprendendo que a linguagem do amor que o pai tem e a mãe tem por ele passa por essa violência, por esse xingamento, por essa inapropriação de sentimentos. Então ele vai se jogar em outros sentimentos da mesma maneira, ele vai criar vínculos de amizades do mesmo jeito, ele vai mendigar amor, porque ele acredita que essa é a forma de amar. Doutora, que papo legal, viu? Mais uma vez, agradecer a presença da senhora aqui, dizer que foi um papo muito enriquecedor, né? Muito bacana mesmo. Nos leva a refletir muito, eu como o pai de 2, né? E toda a gente sempre acaba trazendo algo também pra gente como autorreflexão e para muita gente que está ouvindo a gente agora, com toda certeza. E principalmente para aquelas pessoas que estão preconizando um ambiente ruim para a criança, né? E muitas vezes sem perceber, ou até pior, sabendo que aquilo se trata de situação até mais extrema, como violência doméstica e tudo mais. Dizer que a Fundação Santo Antônio é envolvida com esta causa, né? Abraça esta causa, mandar um grande abraço aqui para o nosso querido Frei Vandeir Santana, que foi superintendente dessa casa, é psicanalista também, é uma pessoa muito envolvida com esta causa. E agradecer mais uma vez a presença da senhora aqui, viu? Muito legal esse papo da gente. Obrigado, Fernando, obrigado aos ouvintes. Quem quiser tirar alguma dúvida, eu vou colocar meu celular à disposição. Sim. Tá? Porque é um assunto que é pertinente e eu acho que as escolas, os pais, eles precisam repensar. Então eu vou dizer agora no ar, quem puder anotar, 759-8132-8800. Não deixem, né, patologizar e adoecer no seu núcleo familiar. Procure ajuda antes que seja tarde demais. Cuidem das suas crianças e dos seus adolescentes. Um forte abraço a todos os ouvintes e a você, Fernando. Obrigada pelo espaço. Maravilha, sempre bom conversar com a senhora. Conversamos então com a doutora Jamile Ribeiro, psicanalista, batendo um papo, né, sobre o quanto o ambiente doméstico pode impactar, né, na saúde mental da criança. E aí a gente tem